debates, pesquisa, comportamento. Agora, no Psicologia no Ar. Rádio EAD. Olá, ouvintes. Estamos aqui novamente com o seu programa Psicologia no Ar. Aqui pela sua rádio EAD. Sou o professor Miguel Maiorino e vou seguir com vocês nessa programação. Aqui você já sabe, nós falamos de psicologia, falamos de comportamento humano, falamos das dificuldades, né, que é se lidar com pessoas, as razões dos comportamentos humanos, da complexidade do comportamento humano, enfim, tudo o que diz respeito aos processos mentais das pessoas, né? E hoje nós vamos falar um tema muito especial, que é o ser humano nas organizações. Vocês sabem, todos vocês provavelmente trabalham e sabem das dificuldades que trazem para a gente a trabalhar, estar com pessoas, ter liderança, ser líder. Portanto, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso no programa de hoje. E, para tanto, nós temos aqui conosco uma convidada muito querida, muito especial, que é a professora Suzana de Mello Contieri, companheira já de muitos anos, né, de amizade, e ela é da área, é professora de psicologia, e eu vou pedir a ela, então, que nesse primeiro momento, que ela diga o que ela está fazendo. Boa tarde, caros ouvintes, professor Miguel, muito obrigada pelo convite. Acredito que teremos aqui uma ótima tarde de bate-papo, de conversa sobre essas pessoas, né, na organização, como você falou. Bom, eu trabalho na área de recursos humanos já há muitos anos, desde antes de me formar na área da psicologia, né? E aqui na Universidade Metodista estou como professora no curso de psicologia, trabalhando na área de supervisão de estágio organizacional, em que os alunos de psicologia estão vivenciando um pouco dessa prática, né, das relações humanas nas organizações aqui da região. E também cuido como responsável técnica da clínica escola da universidade. Muito bem, então todos vocês puderam perceber que a professora Suzana tem muito para oferecer a gente aqui, e eu vou começar com ela com uma pergunta que é bastante abrangente, mas não deixa de ser uma pergunta fundamental. Qual a importância, como você vê a cultura organizacional dentro de uma empresa? Pois é, espero compartilhar um pouquinho com vocês da experiência e também a gente poder aprender, né, um pouquinho mais um com o outro. A questão da cultura organizacional, ela representa, né, os costumes, os valores, a história da organização. Então, é na cultura que o ser humano vai identificar com o seu contexto do trabalho, com aquele lugar, né, onde se estabelecem as regras, os procedimentos, a estrutura. Então, a cultura organizacional é uma representação desses elementos todos que vão compor a organização. Ela é fundamental, ela é importante, né? Assim como a nossa impressão digital, a gente costuma falar que a cultura organizacional é essa impressão digital, é essa marca da organização, da empresa, da história que começa lá com os donos, que começa com a história, né, de quem a criou, e depois ele vai organizando também como funciona essa empresa, como é que as relações vão acontecer dentro desse ambiente. Eu costumo dizer para os meus alunos, né, lembro como exemplo, quando você sai de uma empresa para fazer a mesma coisa em outra empresa, aí você percebe o que é cultura organizacional. Perfeito, não é? É verdade. Porque a tarefa é a mesma, mas o contexto, o ambiente, as pessoas, até mesmo o jeito de fazer terá uma diferença, né? Terá uma influência. É um exemplo perfeito para a gente entender melhor o que é cultura organizacional. É interessante que é como se fosse o mar onde a gente navega. Certo? Você está numa empresa, você está num certo tipo de mar, né? Um certo tipo de lugar. Você conhece os recifes, os faróis, os momentos, as dificuldades, né? Quando o mar, onde você tem que tomar muito cuidado, né? Onde o mar é raso, mais profundo. E ali, você trocou de empresa, você está no outro mar. Né? Como se você tivesse que conhecer tudo de novo. Vai ter que conhecer de novo, né? Uma nova profundidade, ter que conhecer como é que é o movimento da tempestade, da calmaria. É verdade, é isso. É interessante, né? Eu estava ontem preparando aula de motivação
E eu assisti de novo um filmezinho que eu tenho em casa da BBC, que é A Empresa do Novo Milênio. Só que ela foi, obviamente, esse documentário, há quase 20 anos atrás. E é interessante como eles descrevem esse mundo que a gente está entrando, que está ficando claro para nós hoje. Naquele tempo era uma previsão. E para falar sobre isso, eles pegaram o exemplo da HP, né? Dessa empresa que a gente conhece mais pelas impressoras, né? Pelo menos eu, acho que não conheço tanto assim, mas ela é daquele mundo da tecnologia, né? E a HP começou o Vale do Silício. Eles deram início ao Vale do Silício. E eles começaram numa garagenzinha lá, que até virou um monumento lá no Vale do Silício. E há uma coisa interessante que eu ouvi o presidente atual, que era atual na época, obviamente, da HP, dizendo sobre alguns valores que são importantes para eles. E um dos valores é: nós confiamos em você. E ele disse uma coisa interessante: a gente não precisa ficar explicando, não precisa ficar escrevendo, né? Não precisa ficar cobrando, porque faz parte da cultura. Ou seja, lá as pessoas confiam umas nas outras. É assim que acontece. Né? E não tem como ser diferente. E tem que ser no cotidiano, tem que ser nas relações, tem que ser na execução da tarefa, né? A questão da confiança e da própria cultura, né? Ela está ali no dia a dia, ela não é tão visível muitas vezes, mas ela está ali no cotidiano da organização. É muito interessante. Esse tema, cultura organizacional, ele é muito importante para todos nós que trabalhamos, porque a gente tem que se adequar. Se a gente não se adequa... a gente descobre que precisa procurar outro lugar, né? Porque também tem os nossos valores, né? Tem aquilo que nós acreditamos como seres humanos. E a gente busca na empresa, na organização, também esses valores. Bom, deixa eu fazer outra pergunta aqui para você, querida Suzana. Hoje se fala muito da valorização das pessoas dentro da empresa. Você acredita que as empresas, de fato, valorizam as pessoas? Essa pergunta é delicada. No entanto, deveria ser bem mais discutida pelos diretores, gerentes, presidentes das empresas. Porque é fato, as empresas têm sim foco em lucratividade, produtividade e qualidade, mas quem produz é o ser humano, né? Então ele não é uma máquina, ele não pode ser desvalorizado, ele tem sim que ser respeitado na sua condição humana, né? Nas melhores condições de trabalho. Então o que a gente percebe é que ainda tem muitas empresas que investem milhões num maquinário, mas não 10% desses milhões em pessoas, em melhores condições, em equipamento de segurança, em condições mesmo de trabalho, em saúde deste trabalhador. Mas temos bons exemplos também, né? Eu acredito que muitas empresas e as novas gerações também de gestores têm buscado conhecer um pouco mais ou ter uma identidade melhor com quem é esse ser humano, né? Então, acho que as pessoas também têm que ter um pouco de otimismo aí, que as coisas podem mudar, que as coisas podem melhorar, que as empresas podem investir sim melhor no ser humano. E que é ele, uma vez que se sente bem, comprometido, satisfeito, motivado com o trabalho, naturalmente ele vai produzir mais, melhor, e a empresa vai continuar lucrando. Então, as pessoas têm que entender melhor como é investir na saúde do trabalhador. Muito mais no ramo industrial, né? Acaba tendo maior dificuldade pelo tipo de atividade que você faz. As atividades muitas vezes são insalubres, as condições para aposentadoria, né, acaba acontecendo muito cedo, porque tem um acesso a produto químico, a maquinário, a acidentes, né, que podem ser fatais. Então, essas empresas precisam olhar muito mais, porque ainda se tem o homem como era há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, como se ele fosse só uma extensão da máquina, né? Ele é um objeto e não aquele que realmente pensa, produz e cria. É interessante, desculpe interromper, Imagina. Que a empresa gasta um dinheirão para montar uma estrutura. Sim. Às vezes uma estrutura maravilhosa. Escolhe mal, paga mal, motiva mal, treina mal. E aí, quem vai fazer aquilo tudo funcionar não vai fazer um bom uso daquilo que a própria empresa tem para ser bem utilizado.
porque de fato, né, na minha percepção, ainda se olha o trabalhador como um fazedor de coisas, um tarefeiro. Ele é só um tarefeiro. Né? E não como alguém que tem grandes contribuições para dar em todos os sentidos, porque hoje não dá mais para você querer apenas alguém que faça trabalhos. Você sabe que as pesquisas mostram que as pessoas são contratadas pelo aspecto técnico e despedidas por aspectos comportamentais. Ela continua sabendo fazer o que ela... Né, que ela sempre para fez, que ela foi contratada, ela faz do mesmo jeito, talvez até melhor, mas a pessoa dela já não se encaixa dentro do que a gente podemos lembrar até aqui da cultura e outros aspectos, né? E vem aquela sensação do descartável, né? Então, eu fui útil enquanto a empresa pôde usufruir da minha competência, do meu trabalho, do meu desempenho. Mas quando tem alguma questão comportamental, as pessoas não sabem lidar com as relações humanas. Então, boa parte dessa concepção ainda das empresas de que o ser humano é descartável, assim como os produtos, assim como a tecnologia hoje é tão descartável, torna, né, as coisas e as pessoas descartáveis, isso tudo vem da imaturidade da liderança, né? De não saber ser líder. Por quê? O líder é escolhido pela sua competência técnica, não pelas suas habilidades pessoais, pela habilidade social. E o ser humano é complexo, né? O cotidiano das empresas muitas vezes é carregado de pressão, de resultados, e a gente muitas vezes tem dificuldade de como lidar com grupos, como lidar com as pessoas. E aí a gente tem também uma liderança que não é capacitada para as relações humanas. E dentro dessa linha aqui, eu vou te fazer uma pergunta. As pessoas são mesmo... Perdão. Por que é importante estudar a personalidade dos indivíduos numa empresa? Só que eu vou te pedir aí para aguardar um pouquinho, que a gente vai fazer um break para a alegria dos nossos patrocinadores. Rádio EAD. Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso programa Psicologia no Ar. E estamos entrevistando aqui, mas conversando com a professora Suzana a respeito do homem na organização. E eu fiz a pergunta para ela antes do intervalo, por que é importante estudar a personalidade dos indivíduos em uma empresa? Então, a personalidade representa, né, o quem nós somos. Acho que a grande complexidade do ser humano é responder a pergunta do quem eu sou, né? E a nossa personalidade é o que representa quem nós somos. Nossas características, nossas habilidades, nossa inteligência, raciocínio. Então, tudo isso faz parte da configuração da nossa personalidade. E é muito importante estudar ou conhecer essas diferenças de personalidade dentro do ambiente de trabalho, justamente para que a gente tenha maior conhecimento das habilidades, do jeito de ser das pessoas, quem tem maior facilidade para um trabalho que exija maior concentração, maior atenção, as pessoas que têm habilidades sociais, né, de relacionamento, de comunicação. Conhecer melhor quem são as pessoas por meio da sua personalidade permite você melhor aproveitar o know-how, né, desse funcionário. Além do mais, é respeitar as diferenças. Nós somos seres humanos absolutamente diferentes, únicos e exclusivos no mundo, né? Somos ninguém, não existe nenhum outro professor Miguel Maiorino como você, não existe nenhuma Suzana como eu. Então, somos exclusivos e nós precisamos conhecer essas diferenças para melhor aproveitar essas pessoas no contexto do trabalho. Não só para desempenho, para resultado, mas principalmente para aquilo que a gente estava falando agora há pouco, para essa questão das relações, da condição humana, da saúde desse trabalhador, né? De quem é esse ser humano e como é que ele trabalha. E também para as relações, para o quanto ele está apto, né? Ou se encaixa dentro da cultura da empresa, da atividade que vai ser realizada. Mas, principalmente, as empresas precisam aprender a respeitar as diferenças. Porque, se há pouco nós falávamos, né, que as empresas ainda não tratam o ser humano na sua condição humana, e ele acaba sendo visto como uma extensão da máquina, é porque há o desejo de que todo mundo seja igual. Todo mundo fale a mesma coisa, se comporte do mesmo jeito, né? Ainda dentro de uma forma, de um padrão, né? O uso do uniforme, muitas vezes discutido na psicologia, né? O uniforme é essa condição da padronização, além da identidade, né? Tem as questões aí subjetivas e complexas dessa condição. Então, as empresas, por não saber lidar muitas vezes com essas diferenças,
acaba desejando que todo mundo fosse igual se todo mundo pensasse do mesmo jeito, seria mais fácil de lidar com o ser humano. Mas nós precisamos conhecer as nossas personalidades, né? As nossas diferenças. Se somos seres únicos, eu preciso saber como é cada um. E a partir do momento que eu conheço um pouco mais da personalidade do outro, é que eu posso, então, melhor aproveitar esse grupo de pessoas. É interessante que os líderes, eu fiz um dia uma espécie de enquete com os meus alunos, pedi para eles perguntarem para os seus chefes qual era a grande dificuldade deles para lidar com pessoas. E todos eles escreveram a mesma coisa, de algum jeito, que lidar com pessoas, o problema é que as pessoas são diferentes. Cada uma pensa de um jeito, sente de um jeito, você alegra um, satisfaz um de um jeito, e o outro não. Você diz uma coisa, um entende do jeito, o outro entende do outro, né, de outro jeito. E a grande dificuldade das pessoas lidarem com gente é que gente, de fato, é uma coisa complexa. Quem tem um grande amigo sabe que de vez em quando um grande amigo às vezes dá uma escorregada. A gente também fica com raiva desse grande amigo, né? Desse de vez em quando você também né? briga com um amigo. Quer bater nele, mas é amigo, né? E a gente tem muita paciência com os amigos, porque é natural. Mas com pessoas que são diferentes da gente e que normalmente a gente tem as pessoas muito mais como competidoras do que como cooperadoras, né? Essa perspectiva é uma perspectiva que torna mais difícil para as pessoas entenderem. Gente, por isso que é importante estudar psicologia. Muito importante. E porque também, como você deu exemplo, né, no amigo a gente perdoa ou tem maior paciência porque tem o vínculo afetivo, né? No contexto do trabalho, a exigência é a relação profissional. É você ter uma postura mais formal, né? Uma postura mais de cobrança. Então, o tempo todo essa pressão, né, para o resultado acaba interferindo. E é verdade, as pessoas, né, principalmente os líderes, têm muita dificuldade, porque isso exige do ser humano, exige do líder uma predisposição, uma energia psíquica, né, para que ele se dedique a essas pessoas, a essas diferenças do seu grupo de trabalho. Você falou uma coisa muito interessante aí, que é se dedicar, né? Geralmente a gente vê poucos líderes que conseguem olhar o seu liderado como alguém que precisa dele. Sim, né? É verdade. Tem essa dificuldade, é um dos grandes problemas. Bom, uma outra pergunta, quais são as abordagens que você vê como importantes para analisar o ser humano dentro das organizações? Hoje o fundamental é você olhar o ser humano a partir da perspectiva biopsicossocial, né? Então o homem, né, ou a visão de homem dos profissionais, começou isso na área da educação, na área da saúde, mas para todo o ser humano hoje e na atuação da psicologia, ele tem que olhar o ser humano nessa visão biopsicossocial, que é entender o ser humano nos seus aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Então, nós somos um ser integral, completo, não fomos feitos de partes, né? Então, na psicologia a gente tem que sempre olhar esta complexidade, por isso que muitas vezes eu preciso entender que uma dor de cabeça, uma enxaqueca, pode não ser só uma enxaqueca, um problema físico por causa dos vasos sanguíneos, ou sei lá qual é a explicação científica para isso, mas pode ter relação com aquela situação no ambiente de trabalho, né? Na briga que às vezes eu tive em casa com meu filho, né? Ou numa situação de pressão no trabalho. Então, o ser humano é um ser completo, inteiro, e uma área interfere na outra, né? Então, no meu temperamento, o meu humor, então o meu humor pode gerar alguma dor, uma insatisfação ali, um mal-estar, né, físico. Então, a gente precisa entender esse ser humano desta forma. E eu lembrei de uma situação que a gente estava falando, né, da personalidade também, e por que entender esse ser humano de forma integral. Numa das atuações da psicologia, né, dos alunos de psicologia na empresa, eles fizeram uma avaliação de personalidade de alguns funcionários e depois devolveram para eles por escrito qual era o seu perfil de personalidade. Então, é muito interessante as pessoas se autoconhecerem, né, promover esse autoconhecimento. E aí eles vão se reconhecendo como esse ser integral. Eles vão percebendo como, naquele questionário que eles responderam,
eles ali se comportam no ambiente social, como é que eles se comportam no ambiente de trabalho, quais são os desejos, expectativas com relação à vida. Então, a própria pessoa vai se reconhecendo nesta integralidade. E a gente não pode negligenciar, como empresa e principalmente como profissionais da administração, da psicologia, que nós precisamos olhar para esse ser humano. Então, uma dor de cabeça pode não ser uma simples dor de cabeça, né? Pode não se resolver só com um analgésico. Ele precisa também de um ambiente de trabalho mais salutar, né? Mais respeitoso, para que ele também seja visto, respeitado nessa integralidade. É interessante que por isso que a gente fala que é importante que os líderes estudem um pouco de psicologia para desenvolver um pouco melhor a sua sensibilidade. Eu tenho um vídeo que eu passo sempre para meus alunos, e o psicólogo que aparece lá, ele sempre fala isso. Você não tem que ser psicólogo, mas você tem que melhorar a sua sensibilidade. Sim. Aquela sensibilidade que você tem para a sua família, porque você tem, para os seus filhos, seus amigos, ou seja, você olha as pessoas com um olhar mais profundo. Você não analisa o seu filho ou as pessoas a quem você ama de uma forma superficial. Você procura compreender melhor, para poder saber, para poder entender. É mais ou menos essa dimensão que você acaba tendo que levar para o trabalho se você quiser fazer um bom trabalho. As pessoas que estão lá são pessoas, elas não são fazedoras de coisas. A gente vai para o trabalho como pessoa. Sim. Eu levo tudo que eu tenho de maravilhoso vai junto. Tudo que eu tenho de dificuldades e limitações vai junto. Mas eu tenho muito mais coisas boas para oferecer do que limitações. E um bom líder consegue ver isso na gente, né? O Peter Drucker tem uma frase muito interessante quando ele define organização. Ele fala que organização diz respeito a seres humanos. Ele fala organização é management. Management quer dizer uma opção de coisas, né? Administração, gerência, liderança. Diz respeito a gente. Se você quer entender organização, você tem que se preocupar com as pessoas, porque são elas que compõem, né? E o trabalho do bom líder é conseguir fazer com que as pessoas deem o seu melhor, ou seja, que o seu melhor seja bem aproveitado em termos de eficiência, e que as dificuldades que a pessoa tem, né, elas sejam irrelevantes. Ou seja, você cria uma estrutura para que se manifeste o melhor das pessoas e para que aquilo que é mais limitado nas pessoas não apareça. Isso é trabalho de um grande administrador. De um grande líder. Né? De um grande líder. E você fala uma coisa fundamental, professor, porque as pessoas têm muita dificuldade de identificar o potencial, de identificar o melhor do outro, né? As pessoas conseguem fazer críticas, mas não têm habilidade ou não desenvolvem essa habilidade do elogio, né? De elogiar, como se o elogio, não, mas ele vai ficar mal acostumado, vai parar de trabalhar, né? Uma mentalidade ainda bastante ultrapassada. E não, as pessoas têm dificuldade de ver o melhor do outro, justamente por conta dessa competição, porque eu deixo de ver o outro como pessoa, dentro dessa abordagem biopsicossocial. Então, o ser humano, ele acaba sendo visto só como um ser ali biológico, fazedor, produtivo, e não como um ser complexo e cheio ali também das suas necessidades, né, pessoais, profissionais, expectativas, e que precisam ser olhadas para serem potencializadas. É interessante que os líderes têm essa grande dificuldade de encarar as pessoas como se fossem seres humanos, como se essa limitação, porque essa limitação na realidade é dele. Sim. Não é do outro, porque se ele é líder, o problema dele é ele, não é o outro, porque o outro vai trazer as coisas do dia a dia, e quem tem que dar sentido a tudo aquilo, entender, resolver, conduzir e fazer aquilo, tudo que acontece, gerar alguma coisa boa no trabalho, é função do líder. Sim. Né? Não é da gente. Você chega na sua empresa, você te dão a sua mesinha e fala, você faz isso, você passa para aquilo, você recebe desse, você faz nesse prazo, nessa qualidade, você chega lá e se encaixa. Sim. E você vai reagir àquilo lá. Nós somos pessoas que reagimos ao que a liderança propõe. E se a liderança não souber o que está fazendo, ela começa a evocar na gente coisas negativas e ruins, sem ela saber. Aí ela acha que a gente tem um problema. Mas a liderança acha que o problema é o liderado. É o liderado. E o problema não é o liderado.
A não ser que você pague muito pouco e contrate qualquer um que se sujeite a trabalhar para você. Aí, meu negócio fica enroscado. Né? Aí também. Não dá para você Não querer dá muito. Se você paga pouco, esquece, né? Mas se você contrata bem, e aí entra outra coisa, né? Gente, quem entende de contratação é da área da psicologia. De seleção, é isso, você que é da área. Me diga, qualquer um pode fazer um bom julgamento completo de uma pessoa para contratá-la? É uma questão interessante, né? Porque entre a psicologia e a administração existe um pouquinho desse dilema, né? Mas quem faz seleção ou quem pode fazer seleção? É fato. A gente volta ao início da nossa discussão, né? Do nosso diálogo aqui. A administração faz muito bem seleção técnica. Eu avalio aquilo que ele pode desempenhar, aquilo que ele sabe fazer, mas a questão comportamental, né? Ele é uma avaliação psicológica, ele é do psicólogo, né? Claro que você não tem o controle absoluto a respeito do outro, nem a certeza absoluta de que essa pessoa nunca vai dar trabalho dentro da empresa, porque o ser humano é complexo, né? E nem sempre a gente nunca tem um controle sobre o outro, mas a gente consegue identificar, sim, quais as habilidades, quais são os potenciais, de que forma essa pessoa pode ou não se encaixar dentro daquele grupo, dentro daquele perfil de liderança e dentro da cultura daquela organização. Então, essa é uma habilidade da psicologia, lidar com o comportamento humano. Não dá para permanecer nesse amadorismo das empresas de contratação em que qualquer um faz ou acha que sabe, que entende de avaliação psicológica, né? A avaliação psicológica não é testinho de revista, né, de adolescente. Então, é um serviço complexo, né? Há um estudo por trás de tudo isso. E foi muito legal, nós tivemos a experiência de trabalhar nos estágios, nas empresas, com o coaching psicológico, né? Então, a atuação principal dos alunos nas organizações é fazer um trabalho de formação de liderança. E numa dessas empresas, em São Paulo, a grande sacada, né, que o próprio dono, quando abriu o espaço para o estágio, ele se colocava muito assim, não, porque aqui, que bom que chegou uma psicóloga para nos ajudar, porque aqui eu preciso saber quem que eu tenho que mandar embora, aqui eu tenho que saber quem que eu controlo, eu fico sentado, minha mesa fica nesse lugar, porque assim eu vigio todo mundo e controlo o horário de café, e foi todo, né, um discurso bem controlador. E no coach, né, trabalhando a história de vida, as expectativas, a história da empresa, hoje ele se percebe como uma pessoa que tem dificuldade de identificar os próprios sentimentos e de expressar sentimentos, de expressar aquilo que ele realmente pensa a respeito do outro. Justamente aquilo que a gente estava falando, né? Então as pessoas sabem criticar. Eu consigo encontrar estratégias para controle. E como é que eu controlo quando eu não estou lidando como técnico, quando eu estou lidando com a relação humana? É um complexo. processo interno. E esse processo interno depende da pessoa querer, do líder querer, né, da empresa querer investir em psicologia, e é um trabalho que quem vai realizar, porque lida com a mudança interna. Lida, né, com o comportamento humano. Beleza, professora. Ficamos muito contentes aqui com a sua presença. Estamos já terminando o nosso programa. E convidamos os nossos ouvintes para o nosso próximo programa Psicologia no Ar. Temos certeza de que você vai ficar muito interessado e muito ligado com o nosso próximo tema. Vou pedir então à professora Suzana que se despeça, já agradecendo pela sua boa vontade. Ela deixou os afazeres dela para estar conosco aqui. A gente agradece muito a ela por isso. Eu que agradeço essa grande oportunidade, né, de não só estar com um grande amigo, um colega de trabalho, um professor muito querido, e também de estar com vocês, de compartilhar um pouco da experiência e saber que a psicologia funciona muito bem com a administração, né? Nós precisamos desse vínculo, desse trabalho em conjunto para desenvolvermos melhor essas novas gerações aí de líderes e de trabalhadores. É um prazer, espero poder revê-los em algum outro encontro aí. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, o prazer foi nosso. E, pessoal, até o próximo programa. Boa tarde.